Muito bem, continuando a resolução da prova de cabo da Polícia Militar 2015, aplicada pela VUNESP, questão de número 26. Considere falsa a afirmação Marcos é alto e Ana é feliz. Transcrevemos aqui embaixo, Marcos é alto e Ana é feliz, isso aqui é falso. E verdadeira afirmação, tá aqui, verdadeira afirmação, se Marcos é alto, então Ana é feliz. Tá aqui, esta é falsa e esta é verdadeira. Muito bem, nessas condições é correto afirmar que necessariamente, vamos lá pessoal, nós temos um E, não é? O E só dá verdadeiro quando a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Ele vai dar falso. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, se a primeira for falsa e a segunda for falsa. Nestas três condições aqui, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e falso, dá falso, tá certo? E vamos ver aqui, se Marcos é alto, então Ana é feliz. A gente sabe que só dá falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E vai dar verdadeiro se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, se eu tiver falso e verdadeiro, e falso e falso. Nestas três condições aqui, esta proposição ela é verdadeira. Quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, falso e verdadeiro, falso e falso. Bem, vamos analisar. Marcos é alto e Ana é feliz. As condições disso ser falso pode ser verdadeiro e falso. Ora, mas eu já vou excluir a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Sabe por quê? Porque se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira verdadeira e a segunda falsa, o resultado da condicional é falsa. E ela está dizendo que ela é verdadeira. Então eu tenho que descartar o verdadeiro e falso. Essa não é uma opção aqui. Porque se eu tiver verdadeiro e falso aqui, que daria falso, aqui embaixo, verdadeiro e falso, daria falso. E eu preciso que dê verdadeiro. Muito bem. Por um outro lado, reparem que para dar verdadeiro, se Marcos é alto e Ana é feliz, eu teria que ter a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Então já vou descartar aqui embaixo, primeira verdadeira e segunda verdadeira, porque nestas condições aqui, aqui em cima seria verdadeiro e não falso. Portanto, olha o que sobrou, Marcos é alto, falso, Marcos é alto, falso. Ou seja, Ana é feliz, tanto pode dar verdadeiro como falso, tanto faz verdadeiro como falso. Mas Marcos é alto, obrigatoriamente, necessariamente, Marcos é alto tem que ser falso. E se Marcos é alto é falso, Marcos não é alto, é verdadeiro. Tá certo? Então, nessas condições, é correto afirmar que necessariamente, Marcos é alto, tá falso. Então, Marcos não é alto é que é verdadeiro. Resposta B. Nessas condições, é correto afirmar necessariamente. Afirmar o quê? Que Marcos não é alto. Por quê? Marcos é alto, tem que ser falso. Então, Marcos não é alto. Muito bem. Resolvida a questão 26, vamos à 27. Sobre a coleção de relógios que tem quem? André. André sempre afirmou que se o relógio é de ouro, então ele é importado. Essa foi a afirmação do André. Se o relógio é de ouro, então ele é importado. Samir, um dos amigos de André, ao escolher aleatoriamente 3 relógios dessa coleção, observou que o primeiro era de ouro importado, o segundo não era de ouro, mas também era importado, e que o terceiro também não era de ouro e era nacional. Da observação de Samir, pode-se concluir corretamente que nenhum dos 3 relógios contraria a afirmação de André, apenas o segundo relógio contraria, o terceiro e assim por diante. Bem, pessoal, vamos analisar o seguinte, é uma questão básica, mas muito importante desse concurso da PM aqui, porque testa aí um conhecimento bem básico sobre
as afirmações que se faz, principalmente afirmações condicionais. Ele diz assim: se o relógio é de ouro, então é importado. Veja, se eu pegar um relógio de ouro, ele está dizendo, ele vai ser importado. Mas ele não está dizendo nada se o relógio não for de ouro, né? Então, ele diz assim, se o relógio é de ouro, então ele é importado. O relógio ser de ouro é questão suficiente para ele ser importado. Então, se eu pegar um relógio de ouro, obrigatoriamente ele vai ser importado. Mas e se o relógio não for de ouro? Ora, se o relógio não for de ouro, a frase aqui não diz nada. Se o relógio não for de ouro, pode ser que ele seja fabricado no fundo de quintal, pode ser que ele seja importado, pode ser que não seja importado, seja lá o que for. Não dá para afirmar nada sobre ele se o relógio não for de ouro. Então, não inventem, tá? Se o relógio é de ouro, então eu posso dizer que é importado. Se ele não for de ouro, não posso dizer mais nada sobre ele. Então, vamos lá. Samir, ao escolher um dos relógios, aleatoriamente escolheu 3. Observou que o primeiro era de ouro. Lembra, se for de ouro, tem que ser importado. E era importado. Portanto, o primeiro relógio, está aqui, ó, o primeiro relógio não contrariou a afirmação do André. Primeiro não contrariou. Samir pegou e viu que o segundo não era de ouro. Ora, se ele não era de ouro, não dá para afirmar nada sobre ele. Ele viu aqui que também era importado. Então, pode ser que seja importado, pode ser que não seja. O fato do relógio não ser de ouro e ele ser importado não contraria, então o segundo também não contraria. Porque a afirmação diz que se ele fosse de ouro, seria importado. Se ele não fosse de ouro, cabe qualquer coisa. E o terceiro também não era de ouro. Mais uma vez, o terceiro não sendo de ouro, tanto faz. Se ele é importado, se ele é nacional. Não contraria a regra. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então, nenhum dos 3 relógios contraria a afirmação de André. Temos um desafio aí para vocês, né? Olha só, se nós montarmos uma tabela P, Q, né? Se P, então Q, o que seria o P? P seria o relógio é de ouro. Q seria o relógio é importado. E o se P, então, Q, se o relógio é de ouro, então ele é importado. Temos uma tabela, vocês sabem, com 4 linhas, porque eu tenho 2 proposições. Não é isso? Tá aí. Vamos montar essa tabela. VV, FF, VF, VF. Nós sabemos que se P, então, que só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Aqui dá falso. Nas outras, verdadeiras. Nosso desafio é, você consegue enxergar aqui na tabela o que nós acabamos de falar? Dê uma pausa aí, analise bastante e, a seguir, continue o vídeo para ver a resposta, ok? Muito bem. Tentaram resolver? Enxergaram? Vamos lá, vamos ver isso. Olha lá, se o relógio de ouro, então ele é importado. Samir, ao escolher aleatoriamente 3 relógios dessa coleção, observou que o primeiro era de ouro. Ó, é verdadeiro, ó, o primeiro é de ouro. E ele era importado, é verdadeiro que ele era importado. Então, ó, deu verdadeiro, bate com o que disse o André. O segundo relógio não era de ouro, portanto é falso que ele era de ouro. O segundo não era de ouro, mas é verdade que ele era importado. Olha, dá verdadeiro também. E o terceiro relógio também não era de ouro, tá aqui, ó, falso que era de ouro. E era nacional, ok, ou seja, não era importado, é falso que ele era importado. E olha, dá verdadeiro. Portanto, nestas 3 condições dá verdadeiro, não contraria o que disse a regrinha aqui, portanto a resposta A, como nós falamos agora há pouco, não é? Questão 28, continuando aí. Considere a verdadeira a afirmação. Todos os amigos de Ana são policiais militares. Olha só. Todos os amigos de Ana são policiais militares. Vamos pensar, o que eu já posso falar sobre isso? Se todos os amigos de Ana são policiais militares, se eu pegar um amigo de Ana, Marcos, por exemplo, e ele não for policial militar, eu já sei que ele não é amigo de Ana, porque todos os amigos de Ana são policiais. Então, se Marcos é policial, então ele é amigo de Ana.
Se Marcos é policial, então ele é amigo de Ana. Vamos lá. Todos os amigos de Ana são policiais. Mas ela não está dizendo que todos os policiais são amigos de Ana. Então, se Marcos é policial, pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja amigo de Ana. Se Marcos é policial militar, então ele não é amigo de Ana. Também não posso afirmar isso. Se Marcos não é policial, então ele não é amigo de Ana. Ah, essa sim, ó. Por quê? Todos os amigos de Ana são policiais. Se Marcos não é policial, então ele não é amigo de Ana. A alternativa C está correta. A D, se Marcos não é amigo de Ana, então ele não é policial militar. Bem, se ele não é amigo de Ana, pode ser que ele seja, não dá para afirmar. Portanto, a resposta é a alternativa C. Correto? Vamos lá, questão 29, vamos lá? Muito bem, sabe-se que todos os que foram aprovados para ser cabo fizeram o concurso interno. Então, vamos lá. Todos os que foram aprovados para ser cabo fizeram concurso interno. Alguns desses aprovados ainda aguardam o recebimento dessa patente, ou seja, ainda não foram nomeados. Sabe-se também que Marcelo e Carla fizeram esse concurso. Então, Marcelo e Carla fizeram o concurso. Vamos lá. Se Carla não recebeu essa patente, então ela não foi aprovada no concurso interno. Ora, veja, alguns dos que passaram ainda não receberam a patente. Então, se a Carla não recebeu a patente, eu não posso afirmar categoricamente que ela não foi aprovada, não é? B. Se Carla não recebeu essa patente, então ela está aguardando o seu recebimento. Não. Se Carla não recebeu essa patente, pode ser que ela esteja aguardando ou pode ser que ela sequer tenha sido aprovada. C. Se Marcelo já recebeu essa patente, então ele foi aprovado no concurso interno. Ah, isso sim, ó. Todos os que foram aprovados para ser cabo fizeram o curso interno. Então, se Marcelo já recebeu essa patente, então ele foi aprovado no concurso interno. Isso é óbvio. C. E a D diz assim, ó, se Marcelo foi aprovado no concurso interno, então ele aguarda o recebimento. Não. Se o Marcelo foi aprovado no concurso interno, pode ser que ele esteja aguardando o recebimento, como pode ser que ele já tenha recebido, não é verdade? Ok, então. Mais uma questão número 30. Considere verdadeiras as duas afirmações a seguir. Verdadeiras, né? Gláucia é policial ou Maurício é advogado. Isso aqui é verdadeiro, é isso que ela está dizendo. Ó. Considere verdadeiras as duas afirmações. Então, isso é verdadeiro. E Gláucia não é policial também é verdadeira. Então, aqui, ó, Gláucia não é policial é verdadeira. Observe agora, se Gláucia não é policial é verdadeira, Gláucia é policial, o que que isso é? Isso é falso. Tem um ou, não tenho? Para que dê verdadeiro um ou, é necessário que pelo menos uma seja verdade. Então, Maurício é advogado, tem que ser verdadeiro. Com base nessas informações, pode-se afirmar como verdade que... Então, vamos lá, ó, de novo. Gláucia é policial ou, nós temos um ou. Para que seja verdadeiro, pelo menos uma tem de ser verdadeira. Gláucia não é policial, ele diz aqui em cima, é verdadeiro. Então, se Gláucia não é policial, é verdadeiro. Gláucia é policial, é falso. Com o tem que ter pelo menos uma verdadeira. Vamos lá. Se Maurício é advogado, vamos ver, pessoal. Maurício é advogado, ó, é verdadeiro. Maurício é advogado é verdadeiro. Então, Gláucia não é policial. Ó, Gláucia não é policial, é verdadeiro. Ora, quando eu tenho uma condicional se P, então, vocês se lembram? Quando as duas são verdadeiras, eu tenho como verdadeiro. Então, essa A está correta. Se Maurício é advogado, ó, Maurício advogado é verdadeiro. Então, Gláucia não é policial. E Gláucia não é policial é verdadeiro. As duas verdadeiras é verdadeiro. Vamos ver a B. Se Gláucia não é policial, opa, Gláucia não é policial é verdadeiro. Então, Maurício não é advogado. Ó, Maurício é advogado é verdadeiro. Maurício não é advogado é falsa. Se lembra da condicional? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, dá falso. Portanto, a B está incorreta. C. Gláucia não é policial. Gláucia não é policial é verdadeiro. Aqui eu tenho um E.
Maurício não é advogado. Ora, Maurício é advogado é verdadeiro, Maurício não é advogado é falso. Um E, pessoal, para dar verdadeiro, as duas têm de ser verdadeiras, portanto, essa aqui está errada. Maurício é advogado, tá aqui, Maurício é advogado é verdadeiro. E Gláucia é policial. Ó, Gláucia não é policial, que é verdadeiro. Gláucia é policial é falso. Mais uma vez, um E, as duas têm de ser verdadeiras para ela ser verdadeira, portanto, a alternativa D está incorreta. Bem, espero que vocês tenham aproveitado aí a resolução das questões. Façam uma pausa, voltem o vídeo para compreendê-la melhor, né? Numa sala de aula a gente explica isso com mais calma, devagar. Aqui no vídeo é um pouco mais rápido, uma vez vocês têm o recurso aí de pausar e voltar, não é isso? Um grande abraço, até a próxima aula em que resolveremos questão 31 até a 40, não é? Um grande abraço e até mais.